Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Nós iremos ler o versículo 6 e 7. Glória a Deus. Primeira Samuel, capítulo 14. Nós iremos ler o versículo 6 e o versículo 7. O Senhor tem uma palavra especial para as nossas vidas nessa noite. Eu creio que será uma noite onde nós teremos a nossa fé renovada. Você crê nisso? Eu quero convidar você a elevar as suas expectativas para essa noite. O culto só está começando. O Senhor ele vai renovar a nossa fé, Ele vai renovar a sua sorte. Hoje é uma noite de renovo, de maneira muito radical. Ele vai mudar as circunstâncias da sua vida. A partir de hoje, se você crê nisso, você diz amém. Fala, eu creio. Fala, eu confio. 1 Samuel, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor operará por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Fala comigo, o Senhor, que é um Deus que livra, independente, fala de quantidade. E o versículo continua dizendo, então, ao seu escudeiro lhe disse, faze tudo quanto está no teu coração. Vai-te, eis-me aqui, contigo, conforme o teu coração. Glória a Deus. Você pode se assentar. Esse é um versículo poderoso, é um versículo lindo que nós vemos em 1 Samuel. Nós vemos aqui nesse texto, em outros textos do Velho Testamento e principalmente do Novo, que ao longo da história, Deus, Ele sempre agiu de uma maneira muito, que é extraordinária. Porque você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, um Deus que ama lutar a guerra do seu povo. Um Deus que age através da fé. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar de 1 Samuel. E essa história é uma história rica, uma história fantástica, porque quando você lê 1 Samuel, você vai ver que nesse contexto havia muitos momentos na história que existia promessa, mas não existia ninguém para poder avançar e tomar conta da promessa. E poder tomar literalmente posse do que o Senhor tinha falado. Havia Deus, Deus falava, Deus tinha um propósito, Deus ele tinha algo para fazer no meio do povo, mas você vai observar também que eram poucos aqueles homens que tinham fé, aqueles homens e aquelas mulheres que tinham coragem. Aqui no capítulo 14, nós vamos ver a história de Jonatas, filho de Saul. E é uma história muito rica, muito interessante, porque você vai ver que Jonatas, ele não dependeu simplesmente do quantitativo, ele não dependeu de quantas pessoas estavam ao lado dele, ele não queria saber se muitos iriam com ele ou se poucos iriam com ele. Jonatas, ele nesse contexto aqui, ele confia em Deus. E ele vira para o seu escudeiro e fala assim, olha, você vai fazer conforme o teu coração lhe ordenar. Jonatas, ele olhou para um homem e ele falou, vamos embora. Eu e você podemos fazer isso, porque não é através das forças dos nossos braços, mas é através de Deus. E Deus é um Deus que Ele pode operar independente da quantidade, se são muitos, ou se são poucos, ou talvez se é você sozinho. De repente você nesses dias se encontra sozinho, de repente você nesses dias, na realidade, deixa eu me corrigir, você acha que está sozinho. De repente você está enfrentando alguma situação que você só queria
poxa, o meu esposo poderia estar do meu lado, o meu irmão poderia estar do meu lado, o meu amigo poderia estar do meu lado. Mas o primeiro recado que eu quero dar para você nessa noite, que independente de quantidade, Deus ele sempre vai operar mediante a sua fé. Então, independente de quem está com você ou não, não importa. Porque o que importa de verdade é você olhar para os montes e saber que é de lá que vem o seu socorro. E o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vem de homem, não vem de pai, não vem de relacionamento. O seu socorro, ele vem do Senhor, amém? Você crê nisso? Você precisa crer nisso. E Jonatas, nesse contexto aqui, ele olha apenas para um amigo que era o escudeiro. Era o fiel escudeiro dele. Ele fala o seguinte, olha, cara, vambora. Vambora porque eu estou vendo que Israel está passivo. Mas nós podemos ir lá e eu tenho fé que se Deus ele nos der a vitória, ele vai nos dar a vitória, independente se nós estivermos com um exército muito grande ou apenas em 2. Olha o tamanho da fé desse homem. Então esse homem chamado Jonatas, ele decide romper a lógica. Como apenas 2 homens iria vencer um exército tão poderoso e tão numeroso como era o exército filisteu nessa ocasião. E para você poder entender o contexto histórico, Israel ele não tinha armas nessa época. Israel não tinha lanças, não tinha escudo, não tinha flechas, não tinha um poderio bélico como os fariseus tinham, como os filisteus tinham. Os filisteus, eles eram um exército muito mais poderoso do que Israel. Eles eram um exército que deles, saía a obra-prima do ferro, da espada. E Israel só tinha um povo, enquanto só Jonatas e Saul tinham um armamento. Como derrotar um exército tão poderoso como o exército dos filisteus? Os filisteus que nessa época aqui eles dominavam a tecnologia, armas superiores. É aí que então em 1 Samuel 13, um capítulo antes, você vai ver que não havia nem ferreiros em Israel. Não havia nenhum tipo de obra-prima em Israel que pudesse fazer armas para que Israel pudesse guerrear. Isso significa somente uma coisa, que o povo de Israel, ele estava totalmente vulnerável. Ele não tinha capacidade de reação para pelo menos se defender contra esse exército tão poderoso que era o exército dos filisteus. E é por isso que eu preciso falar com você nessa noite que, independente das circunstâncias, você precisa manter a sua fé no Senhor. É por isso que eu quero falar com você nessa noite que nós, eu e você, precisamos ter uma fé que se move enquanto todos estão parados. Nós precisamos ter um tipo de fé que é capaz de se mover enquanto todos estão parados, enquanto muitos estão parados, enquanto as circunstâncias elas estão falando ao contrário. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Nós vamos percorrer esse capítulo e você vai ver como a fé, ela é capaz de mudar circunstâncias. Logo no versículo 1 do capítulo 14, nós lemos o seguinte, olha, sucedeu, pois, um dia que disse Jonatas, filho de Saul, a seu escudeiro. Olha só, ele falou, ele simplesmente disse, irmão, vamos embora. É eu e você. Eu estou contigo e você está comigo. Não tem mais ninguém. Somente nós dois. Se nós tivermos fé, nós podemos sim derrotar esse inimigo que aparentemente é tão poderoso. Então observe, não foi um plano coletivo, não foi uma ordem do rei. Nesse momento aqui o rei estava parado, paralisado. Não foi uma estratégia militar oficial de Israel, foi simplesmente uma iniciativa individual. Quando você lê o capítulo, você vai ver que Saul, ele estava totalmente confortável. Saul, ele não estava inquieto, Saul, ele não estava inconformado. Mas quando você olha para o outro lado, você vê um jovem que estava disposto a agir.
Porque, meus irmãos, a fé verdadeira, ela não fica estagnada. A fé verdadeira, ela não se acomoda com o ambiente e nem se surpreende em meio ao ambiente. Você precisa entender nessa noite, e eu preciso entender nessa noite, que o Senhor está esperando apenas um movimento nosso. Independente do que as pessoas estão fazendo, pode o mundo falar o contrário, pode, os seus amigos falar que não dá, pode muitos falarem que essa prova é difícil, que essa prova é uma prova que tem muita dificuldade, que abrir uma empresa é ruim, que empreender é ruim, que, esse estudo, esse curso que você está fazendo é um curso muito difícil, poucos passam. Pode o mundo falar o contrário. Mas Deus, ele não opera em meio à quantidade de pessoas que estão falando sobre algo, mas ele opera sobre a minoria que acredita que ele é o Deus do impossível. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Independente do quantitativo, independente de quantas pessoas falam que é difícil, independente da prova que você está passando, independente da adversidade que você está passando, está difícil? Eu tenho um recado para te dar. Você é a pessoa mais gabaritada do mundo para que Deus possa agir. Porque nós não servimos a um Deus do possível. Se é possível, nós fazemos e Ele deixa que nós possamos fazer. Mas nós servimos ao Deus do impossível. E se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Independente do tempo, você entende isso? Independente do momento, independente da dificuldade, se foi liberada uma palavra para a sua vida, Ele é fiel e justo para cumprir. A palavra, ela não mente. E a palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então deixa eu te falar. O dia da promessa se cumprir na sua vida está chegando. Você precisa ouvir essa palavra e falar assim: glória a Deus. Eu recebo, Senhor. Eu acredito. Porque enquanto nós compartilhamos a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vai passeando no meio da igreja e ele vai renovando a sua fé. Enquanto você diz amém, que significa assim seja, você está confirmando que é profetizado na sua vida. Então, enquanto você está aqui ouvindo uma palavra, o Senhor está mudando essa situação. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor, ele está preparando o seu futuro. Mas o que Ele pede de você? Nada mais, nada menos do que a sua fé. Nós falamos isso muitas vezes, mas precisamos continuar falando muitas vezes, porque nós precisamos entender que não é através da força dos nossos braços. Porque desde a infância, nós fomos homens e mulheres que foi criado com base no merecimento. Você quer um videogame? Passa de ano. Você quer essa roupa? Arruma a casa. O tempo todo nós fomos criados com base no merecimento. E aí, quando nós chegamos nessa fase adulta e entendemos que não é através da força dos nossos braços, realmente é meio difícil da gente compreender as coisas. Mas quanto mais rápido você compreender que a graça de Deus está sobre você, que o favor de Deus está sobre a sua vida, que a bênção de Deus está sobre a sua vida, as coisas, elas vão acontecer de maneira mais rápida. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. E Ele quer fazer algo na sua vida nesses dias, mas você precisa ter fé. Você precisa ter uma fé que se move. Você precisa ter nesses dias uma fé que entende, uma fé que compreende o caráter de Deus. Você precisa entender isso, e eu preciso entender isso nesses dias, para que as coisas, elas comecem a fluir em nossas vidas. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 14. Pode colocar um fundo para mim, por favor? Obrigado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Preste atenção. Isso aqui não é nenhum tipo de emoção. Olha o que esses homens estão falando. Olha a maneira como esses homens estão se comportando. Olha a maneira como esses homens estão agindo. Eu estou te convidando a olhar para essa história, porque é dessa maneira, é esse comportamento que o Senhor espera de nós nesses dias. Isso aqui é simplesmente uma teologia aplicada na vida real.
Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos aqui que Jonatas, ele em nenhum momento confiava em número, em nenhum momento ele confiava na força do exército, ele está confiando em Deus. Jonatas e o seu escudeiro estavam confiando em Deus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de vantagem. Deus, ele não olha para quantidade. Ele não precisa de vantagem. Deus, ele é um Deus que não precisa de cenário favorável. Deus, ele é um Deus que não precisa da maioria. Ele é um Deus que não precisa, sabe, de muitas coisas. Ele só precisa de alguém que confie. E se você confia em Deus, se você confia na promessa, se você confia no que Ele falou, se você confia o que Ele já entregou para você, através de uma liderança, através de uma pessoa, se você acredita no seu chamado, se você confia na palavra dEle, Ele vai cumprir. Gabriel, mas tudo está dando errado. Estão me perseguindo na escola, estão me perseguindo no trabalho. As coisas estão ficando difíceis. Eu ouvi uma palavra muito bonita essa semana, que era o seguinte, a frase: toda vitória tem aparência de derrota. Porque você sabe que o inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, ele é apenas um reagente. Então, no mundo espiritual, quando ele vê os livramentos, quando ele vê que as coisas estão acontecendo, quando ele vê o favor de Deus na sua vida, quando ele vê a graça de Deus na sua vida, ele faz o que? Ele começa a reagir. Por quê? O que ele quer? Ele não quer simplesmente que você caia. Ele quer que no dia da vitória, que está marcado, que está escrito, você esteja fraco. Você e eu possamos estar desacreditados. É por isso que eu falo para você, hoje o Senhor, Ele quer renovar a sua fé, hoje Ele quer renovar a sua esperança, hoje Ele quer renovar as suas atitudes, hoje Ele quer fazer com que você volte a sonhar, Ele quer fazer com que você volte a ter fé. Entenda de uma vez por todas que, independente das circunstâncias, independente do momento, independente do problema, se está favorável, se está a favor, se não está, se as coisas estão ruins, se as coisas estão boas, se está de dia, se está de noite, se está chovendo, se não está chovendo, independentemente de qualquer coisa, Ele é um Deus que não depende das circunstâncias. É apenas um estalar de dedos, Ele muda a sua sorte. Basta uma palavra do nosso Deus para um milagre acontecer. Então Jonatas entendeu isso, é por isso que hoje nós temos muito que aprender com esse homem. É por isso que o Senhor nessa noite, Ele quer falar para que eu e você possamos ter uma fé que age mesmo sem garantias nenhuma. Vamos para a palavra, vamos desfrutar desse capítulo. O versículo 6, ainda de 14, continua falando assim, olha, Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Olha só, primeira coisa, Jonatas, ele tem atitude, ele fala, vamos embora. E depois ele diminui o exército, ele fala, aqueles homens são incircuncisos, vamos lá. Quem são eles? Você lembra de alguém? O próprio amigo de Jonatas, Davi, uma situação que você conhece na palavra do Senhor. Ele vira para o exército de Israel que estava com medo, temoroso, e fala assim, quem é esse incircunciso filisteu que ousa a afrontar o exército do Deus vivo? Por quê? Porque ele sabia que maior, meus irmãos, é o que está nele do que eu estava no mundo. Ele sabia o tamanho do Deus que ele cria. Então, qualquer exército, qualquer pessoa, qualquer adversidade, qualquer circunstância, qualquer problema para ele era muito pequeno, porque ele tinha a noção do tamanho do Deus que ele servia. Se você está temendo nesses dias, me desculpa, você não sabe o tamanho do Deus que você serve. Se você está com medo, é porque você não tem a noção do tamanho do Deus que você serve. Se você não acredita que você pode passar nessa prova, se você não acredita que Deus ele pode abrir uma porta de emprego para você nesses dias, se você não acredita que a doença, sabe, de um familiar seu pode ser curada em um estalar de dedos, se você não acredita que Deus ele pode mudar estações, circunstâncias, se você não acredita nisso é porque você não tem a mínima noção do tamanho do Deus que você serve, ou melhor, que você diz que serve. É por isso que nós vamos aprender muito com esse capítulo e muito com Jonatas e seu escudeiro. Jonatas fala, quem é esses incircuncisos? Vamos lá.
E ele continua o versículo falando o seguinte: olha, talvez o Senhor haja em nosso favor. E aí olha que convicção linda que Jonatas tem. Ele fala o seguinte: olha, talvez o Senhor ele haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Preste atenção, seja com muitos ou seja com poucos. Olha o tamanho da convicção que esses caras tinham. Olha o tamanho da convicção que ele tinha. Seja lá com muitos, seja com poucos. Eu ouso a te dizer que se o escudeiro de Jonatas, ele fala que não vai, ele vai sozinho. Porque quando nós lemos o capítulo, nós vemos que era um homem ousado. Isso é para eu poder entender e você poder entender que nem sempre a pessoa que você diz que é o seu escudeiro, que é seu amigo, que é fiel, que está contigo em todas as horas, nem sempre ele vai estar. Nem sempre. Vai existir situações, vai existir momentos em que você vai precisar ir sozinho. E se tiver que ir sozinho, e daí? E se tiver que ir sozinho, qual é o problema? E se as pessoas falam o contrário do que você pensa ou do que a sua fé profere, qual é o problema? Diga para mim, não existe problema nenhum quanto a isso. Se tiver que ir sozinho, nós vamos sozinho. Mas Moisés certa vez falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Esse é o tipo de pensamento que nós precisamos ter. Irmão, vai comigo? Vou. Irmão, vai comigo? Não. O problema é teu, eu vou. Quem tem que estar comigo é o Senhor. Quem tem que estar comigo é a presença. Eu quero que você entenda que você não precisa de ninguém a não ser Deus na sua vida. Você não precisa de ninguém no centro na sua vida a não ser Jesus. Você precisa é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que você precisa entender. Se ninguém for contigo, sinto muito por ele, porque a vitória o Senhor irá entregar nas tuas mãos. Porque independente se você tem um exército, se você tem mais um amigo ou se você está sozinho, a vitória vem não para aqueles que estão em grande quantidade, mas para aqueles que estão em fé. E a palavra continua dizendo que Jonatas fala: vambora, irmão. Vambora, porque o Senhor é um Deus que pode livrar com muitos e com pouco. Quando eu li isso, eu vi que era uma frase simplesmente poderosa. Porque Jonatas sabia que nada poderia impedir um homem cheio de fé. Deixa eu te falar uma coisa. Nada pode impedir um jovem cheio de fé. Se você profetizar e falar, eu vou passar, você vai passar. Se você profetizar e falar, eu vou ter, você vai ter. Porque nada pode impedir um jovem cheio de fé. É a fé que move montanhas. É a fé que move circunstâncias. É a fé. Você não precisa de simplesmente inteligência. Você não precisa de alguém que te indique. Muitos falam, não, eu só preciso de alguém que me coloque lá. Isso é besteira. Isso é loucura da tua cabeça. Você precisa de Deus. Porque Ele sim abre portas que ninguém fecha. E fecha portas que ninguém abre. Então você precisa de quem? É daquele que abre a porta, é daquele que acalma o vento, é daquele que acalma o mar, é daquele que fala para a tempestade parar e ela para, é daquele que manda o vento se calar e ele cala, é aquele que fala para o mar se acalmar e ele se acalma. Você precisa mais de quem, cara? Na real, você não precisa de ninguém. Quem tem um sócio desse, quem tem um Deus desse, quem tem um amigo desse, não precisa de ninguém. A única coisa que você desses dias precisa é renovar a sua fé. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma fé madura. Nós vemos uma fé que é uma confiança extraordinária. É uma fé no caráter de Deus, mesmo sem nenhum tipo de garantias. Fala comigo, eu não preciso de garantia. Eu preciso de fé. Glória a Deus. Por um ensaio tá bom, que foi horrível.
Parece que você não está crendo na palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Não fui eu que escrevi isso aqui não, tá? Aqui não é um esboço meu. Isso aqui é o que Deus está falando. Então, se você não tem, sabe, a coragem de falar isso para que o inferno possa ouvir, como você quer viver as promessas se você não crer nas promessas? A Bíblia é nada mais, nada menos do que um manual de sobrevivência. Então eu preciso crer no que eu leio, amém? Eu preciso crer. Então se eu creio nisso, eu vou viver isso. Se eu não creio na palavra de Deus, como eu quero viver nas promessas que Ele tem para a minha vida? Se quando eu leio a palavra de Deus ela não gera fé no meu coração, como eu vou querer viver as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas não vão vir para a minha vida e para a sua vida por causa dos versículos que nós postamos na segunda-feira nos nossos status. As promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida porque nós chegamos aqui na frente e gritamos e adoramos e choramos. As promessas de Deus, elas só vão vir nas nossas vidas quando nós crermos de todo o coração que nós servimos a um Deus que é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Então, quando eu pergunto para você, você é homem? Você não fala, eu sou homem. Quando eu pergunto para você, você é uma mulher de Deus? Você não vai me responder, não, eu sou uma mulher de Deus. Quando alguém chega para você, independente do problema e da dificuldade que você está passando e pergunta, irmão, está tudo bem? Você não vai responder, não, está tudo bem. Você vai responder, estou firme. Quando alguém pergunta, você é um homem de Deus? Você vai responder, eu sou homem de Deus. Quando alguém te pergunta, e você é mulher de Deus? Você vai dizer, eu sou mulher de Deus. Então eu estou falando uma palavra proferida, profetizada para a sua vida. Foi proferida por Deus, foi escrita por intermédio de Deus. É o Espírito Santo que inspirou homens para poder escrever. Isso não é um esboço, é a palavra viva de Deus. E se nós crermos na palavra viva de Deus, ela é poderosa para mudar toda e qualquer tipo de circunstância. Então, quando a palavra for proferida, você precisa dizer amém. Você precisa dizer eu recebo. Você precisa dizer eu creio, Senhor. Porque quem crê levanta e fala eu creio. Quem crê, sabe, levanta e fala, eu acredito, Senhor. Amém, Senhor. Eu recebo, Senhor. Nós não pregamos aqui em quinta-feira, nos domingos, sabe, para você receber uma palavra bonita e você ir para a sua casa mais leve. Nós pregamos nas quintas e nos domingos a palavra que muda, que restaura. A palavra que muda a vida, que muda a circunstância. E por isso que você tem que receber essa palavra. É por isso que quando algum pregador estiver aqui, você tem que falar, eu creio, eu acredito em um Deus que é fiel para fazer infinitamente mais do que eu creio e do que eu penso. Jonatas creu. É por isso que ele venceu. Eu não preciso falar mais nada. Muitos não vencem porque não creem. Muitos não estão avançando porque não creem. Nós precisamos ter parceiros que creem junto conosco. Parceiros que se alinham com a nossa fé, porque quando nós temos parceiros assim, a nossa fé ela é cada vez mais fortalecida. Versículo 7 diz o seguinte, olha, o escudeiro responde, eu estou contigo, conforme o teu coração. O escudeiro de Jonatas podia duvidar. O escudeiro de Jonatas podia questionar. O escudeiro de Jonatas podia recuar. Mas ele escolhe alinhar-se com Jonatas. Com quem você tem se alinhado nesses dias? Com pessoas que te levam para mais próximo de Deus ou com pessoas que te levam para mais distante de Deus? Com quem você tem se alinhado nesses dias? Com quem eu tenho me alinhado nesses dias? Essa pergunta é para que nós possamos refletir juntos. Quem são as pessoas que nós estamos nos aliançando nesses dias?
Quem são as pessoas que nós estamos nos conectando nesses dias? Pessoas que estão nos levando mais perto do propósito ou mais distante do propósito? Para mais próximo de Deus ou para mais distante de Deus? Com quem é que nós estamos nos alinhando nesses dias? Preste atenção no que eu vou te falar e, se possível, anote. Grandes movimentos, eles nascem através de alianças de fé. Grandes movimentos, eles nascem através de alianças de fé. Nós vivemos coisas fantásticas na nossa rede e vivemos coisas fantásticas em Cosmos. Porque jovens decidiram alinhar o coração. Jovens decidiram alinhar a fé. O que o Senhor fez em nossas vidas lá foi algo fantástico. Nós temos um relatório onde mostra que nós já batizamos mais de 100 jovens. Porque jovens que creem na palavra de Deus entenderam que o Senhor, Ele está vivo e continua fazendo o que Ele fez outrora. Que Ele continua libertando, Ele continua batizando, Ele continua livrando o homem da escravidão do pecado. Então jovens decidiram se alinhar em fé e viveram coisas extraordinárias, porque coisas extraordinárias são vividas por aqueles que fazem alianças de fé. Se você quer viver coisas extraordinárias nesses dias, alinhe-se com o seu líder, com o seu pastor, com o seu discipulador, com jovens que têm fé. Alinhe-se com homens de Deus. Se você quer viver as promessas, você tem que cumprir os princípios. Se você quer viver algo novo de Deus, você precisa andar perto de homens de Deus. Se você quer um dia, ser um discipulador, um pastor, se você um dia, quer crescer, você precisa andar com pessoas que vão fazer você crescer. Quem quer ser advogado não anda com alcoólatra, porque senão vai se tornar um bêbado espiritual. Quem quer ser um pastor não anda com um surdo, porque senão ele não vai ouvir a voz de Deus. Quem quer avançar com o reino e ser um grande evangelista, não vai poder andar com quem tem paralisia espiritual, porque aquela pessoa não anda mais, não avança mais, não consegue mais viver os sonhos de Deus. Com quem você tem andado nesses dias? Eu e você só iremos viver coisas extraordinárias quando nós se aliançarmos com homens de Deus e com pessoas de fé. Nós precisamos ter uma fé que a cada dia mais sobe. Enquanto a nossa fé sobe, o louvor também vai subir. Porque ao decorrer do final dessa mensagem, eu quero orar ao Senhor e ao Espírito Santo para que a sua fé possa subir. Que a sua fé, ela possa sair daqui de uma maneira maior da qual ela entrou. Eu quero chamar o louvor nesse momento, porque daqui a pouquinho nós vamos louvar ao Senhor. Mas antes disso, o Senhor, Ele tem algo para poder fazer com a nossa fé, que é aumentá-la. Você pode dizer: eu quero, Senhor, que o Senhor aumente a minha fé. Vamos ver o resultado. Versículo 13 do capítulo 14, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás de Jonatas. Jonatas os derrubava, enquanto o seu escudeiro logo atrás dele o matava. Olha a parceria. Enquanto Jonatas ia subindo e derrubando algum dos filisteus, o escudeiro ia atrás, matando esses homens. E aí, de repente, os sentinelas de Saul, lá em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando e correndo em todas as direções. Preste atenção, o que Jonatas e o seu escudeiro fizeram não foi nada confortável. Na verdade, isso foi muito vulnerável. Como apenas 2 homens escalaram um desfiladeiro e começaram a correr atrás desse exército. Eles tiveram uma estratégia.
Jonatas ia derrubando e o escudeiro atrás ia matando esses homens. Mas olha quanta vulnerabilidade, olha quanta confiança, olha quanto perigo, olha quanto favor de Deus na vida desses homens. Isso é para que eu e você possamos entender de uma vez por todas que quem quer viver o sobrenatural de Deus nesses dias precisa sair da sua zona de conforto, precisa sair de uma zona segura. Porque tem muitas pessoas que querem: Senhor, faça a tua obra em minha vida, Senhor, faça o sobrenatural na minha vida, mas continua numa zona segura, continua numa zona de conforto. Preste atenção, o Senhor nesses dias, Ele quer que nós possamos ter uma fé que movimenta, uma fé que age, uma fé que tenha ação. Olha o que o versículo 15 diz: então caiu o terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos. E até mesmo nas tropas de ataque, o chão tremeu e houve um grande pânico terrível. E é nesse versículo que muda tudo. É nesse versículo que tudo muda. Confusão, pânico, desordem, o inimigo não entendia mais nada do que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Deus, Ele agiu depois que Jonatas e o seu escudeiro se movimentou. Deus, Ele agiu depois que Jonatas e seu escudeiro resolveram ter fé. O movimento humano, ele ativou uma intervenção divina. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite e começar a elevar as suas expectativas para os próximos dias. Eu tenho algo para te falar. É o seu movimento, é a sua ação, é a sua fé que vai gerar uma intervenção divina. Porque Deus, Ele só pode agir quando Ele olha do alto e vê um coração cheio de fé. Um coração que não teme o tamanho do gigante. Um coração de um jovem, de um homem, de uma mulher de Deus que não teme o tamanho do exército. Um coração de homens e mulheres que se movimentam. Versículo 20, a palavra do Senhor diz: na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. E encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas próprias espadas. Ei, deixa eu te falar, a vitória que o Senhor vai te dar nesses dias, ela é tão grande, mas ela é tão grande que o próprio inimigo, ele vai estar em confusão. Ele mesmo irá ferir uns aos outros, porque o que o Senhor vai fazer na sua vida nesses dias é grande, é poderoso. Olhos não viram, coração não sentiu, não entrou ainda na sua mente, ninguém conseguiu ouvir, nenhum coração conseguiu entender o que o Senhor irá fazer, mas o seu vai entender, porque o Senhor nessa noite renova a sua fé, o Senhor nessa noite Ele aumenta a sua fé, mas Ele pede: se movimente, tenha fé, a fé em um Deus que faz milagres, a fé em um Deus que muda a sorte, a fé em um Deus que muda as circunstâncias. O exército inteiro dos filisteus, eles ficaram tontos. Israel, quando entrou na batalha, ele venceu e expandiu o seu exército. O que começou com 2 aqui se tornou agora uma vitória nacional. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida vai se tornar uma vitória coletiva. Vai ser a vitória da sua casa, vai ser a vitória da sua célula, vai ser a vitória do seu bairro, vai ser a vitória de todos aqueles que andam com você. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Se você crê nisso, você fala: eu creio, Senhor. Você fala: eu acredito, Senhor. Comece a glorificar ao Senhor nesse momento. Comece a render graças ao Senhor nesse momento, dizendo que você já crê, dizendo que você tem fé, dizendo que você acredita no que Ele vai fazer com você nesses dias. Imagine comigo um exército inteiro parado de frente a uma ponte. E esse exército inteiro, de repente, ele tem medo de atravessar essa ponte. Até que alguém que se chama você
decide ter a ousadia de atravessar para o outro lado. Decide ter a ousadia de atravessar a ponte. Imagine você nesse momento com um grande exército ao seu lado. Existe uma ponte para atravessar. Existe um passo para dar. Só que todos estão com medo. Seus amigos, seus familiares, o seu pai, todos estão com medo de dar um passo. Mas imagine você também que você é a pessoa que dá esse passo. E você atravessa essa ponte. E quando você vai, você descobre que dá para ir. E quando você dá o passo, você descobre que dá para atravessar. E quando você está na ponte, você descobre que o problema não era a ponte. O problema não era o penhasco que estava ali e aquela ponte passava por ele. O problema era alguém que tivesse uma atitude de fé. É por isso que nessa noite o Senhor convida você a dar um passo de fé e crer que o problema não é a circunstância, que o problema não é o penhasco, que o problema não é a adversidade. O problema é você entender que você precisa dar um passo de fé. Quantas vezes nós ficamos esperando uma confirmação? Senhor, fala comigo. Se eu sonhar, se o Senhor mandar alguém falar comigo, aí eu vou. Quantas vezes nós ficamos esperando apoio? Quantas vezes nós ficamos esperando segurança? Deixa eu te falar uma coisa. Nessa noite, Deus, Ele está esperando movimento. 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 Ele está esperando um passo de fé, uma atitude de fé, para que a circunstância mude, para que, o problema caia. Ele está esperando movimento. Então comece a levantar e movimentar as suas mãos e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, faça na minha vida, faça na minha vida. Eu creio, eu me movimento, Senhor. Eu dou um passo de fé, Senhor. Essa é a noite onde o Senhor renova a minha fé, Senhor. Por isso nós vamos louvar ao Senhor. Vamos movimentar as nossas mãos, vamos movimentar os nossos pés, vamos movimentar o nosso corpo. O que nós precisamos nessa noite é de movimento. Movimento de Deus. Deus não mudou, meus irmãos. Ele ainda depende de um coração com fé. Ele ainda está procurando alguém que diz: se ninguém for, eu vou. Se ninguém for, eu me movimento. Vamos adorar. Vamos adorar ao nome do Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas e o mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e
passar. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel